resultado de ureia em diálise? Será que a sua preocupação deve ser a mesma do que quando você fazia tratamento conservador? Será que os valores de referência são os mesmos? A interpretação é a mesma? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a ureia em diálise neste vídeo. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Antes de tudo, vamos entender o que é a ureia. A ureia reflete a quebra proteica, quebra de proteínas endógena, então daquela que o seu organismo metabolizou, e também a proteína exógena, aquela que você consumiu. A ureia reflete, então, principalmente isso, além de outros nutrientes que foram metabolizados pelo seu organismo. Quais são os valores de referência de ureia para a população em geral e para pessoas em tratamento conservador? De 10 a 40. Então, quando você está no tratamento conservador, nós buscamos baixar a sua ureia e deixar a ureia mais próxima do normal, que é entre 10 a 40. Então, tentamos chegar nesse 40. Quando a ureia está 60, 80, 100, nós trabalhamos a alimentação, reduzimos o consumo de proteína, ajustamos os cuidados para baixar um pouquinho essa ureia. Em diálise, nós temos que pensar o seguinte: o seu rim não funciona ou funciona menos de 10% na maioria dos casos. Então, a ureia naturalmente vai estar mais alta. Por mais que você ajuste a sua alimentação, ela vai ficar com níveis maiores, porque não temos mais função renal. Então já começa desse ponto, o valor de referência muda. E nós temos duas ureias para interpretar em diálise, a ureia pré-diálise e a ureia pós-diálise. Então, qual é o valor de referência da ureia pré-diálise? Se você faz hemodiálise, o valor de referência deve variar entre 150 a 200. Se você faz diálise peritoneal, o valor de referência da ureia pré-diálise pode variar entre 100 a 150. Por que esses valores mudam da hemodiálise para a diálise peritoneal? Primeiro, nós temos que pensar o seguinte: na hemodiálise, você dialisa, na grande maioria das vezes, a grande maioria das pessoas dialisam por volta de 3 vezes por semana. Então, acumula mais ureia no sangue, então naturalmente vai ter uma ureia um pouquinho maior. A diálise peritoneal, como é realizada todos os dias, a ureia pré já vai ser menor, porque você está limpando, está filtrando o seu sangue todos os dias. Então, ureia pré-diálise sempre vai ter um nível maior. Por quê? É o que restou no seu organismo de toda essa quebra, dos nutrientes, das proteínas em especial. Então, esse valor é maior antes da sessão de diálise e nós temos que analisar, avaliar também o valor pós-diálise. Então, nós temos a ureia pré-diálise, que são esses valores que eu falei, e a ureia pós-diálise, nós buscamos um valor parecido com aquele da população em geral, que deve variar entre 10 e 40. Por que isso? O que isso significa? Você vai chegar na diálise com o sangue sujo, entre aspas, cheio de ureia, e a diálise está aí para filtrar esse sangue e remover essa ureia. Então, o ideal é você pode entrar com a ureia alta, é normal isso acontecer, mas você vai sair da diálise com a ureia baixa, com o teu sangue limpo. Então, é importante você avaliar estes dois valores. Outra coisa importante de ser levada em consideração é que uma ureia pré-alta pode ser um reflexo de uma diálise de má qualidade. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você não dialisou muito bem na última diálise. Então, você chegou lá na diálise com a ureia de 160 e saiu da diálise com 100. Não conseguiu finalizar o tempo, deu algum problema na fístula, enfim, alguma coisa aconteceu que a diálise não foi boa. Então, você não conseguiu limpar tão bem o sangue. É natural que na próxima diálise a sua ureia esteja mais alta, porque você vai comer normalmente, você vai viver normalmente, só que ficou já acumulado da última diálise. Isso acontece também quando você falta em diálise, então acaba sobrecarregando, aumentando, concentrando mais ureia no seu organismo, porque não teve uma diálise tão efetiva. Outras pessoas têm ureias pré mais baixa do que 150, por exemplo, do que 100,
quando tem um pouquinho de função renal residual. Então, para aquelas pessoas que urinam, né, que tem lá 3, 4, 5, 6% de função renal, isso faz toda a diferença. Os valores de ureia pré já são naturalmente mais baixos, porque tem uma função renal ali que elimina já um pouquinho daquela ureia, então ela não fica tão acumulada no organismo. O que é importante é sempre, todo profissional, todo nutricionista, todo médico faz a avaliação do paciente com o próprio paciente. Então, tem pessoas que chegam na diálise sempre com a ureia por volta de 130, por exemplo, e saem da diálise com a ureia normal. Quando esse paciente que vem todo mês para mim com a ureia 120, 130, 140, 120, 130, de repente chega um mês que ele vem com a ureia pré 80, opa, isso é um sinal que essa pessoa não está se alimentando muito bem. Então é importante que essa avaliação seja sua com você mesmo. Então, todo mês a sua ureia costuma vir por volta de 150 e de repente veio 100, é porque muito provavelmente você está comendo um pouquinho menos, né? Então é importante ter essa avaliação também. Pessoas maiores, homens grandes que comem mais, especialmente proteína, costumam ter níveis de ureia pré mais altos. Pessoas menores que comem menos, então uma mulher menorzinha, com 50 quilos, vai ter uma ureia pré menor, porque também se alimenta, come menos comparado com este homem maior, homem grande. Então, a superfície corporal da pessoa também é levada em consideração. Então, na verdade, quando a gente fala de ureia pré e ureia pós, nós temos uma avaliação geral para fazer, né? Buscamos esses valores de referência que eu falei para vocês, mas é importante essa avaliação do paciente com o próprio paciente. Eu vejo muito perguntas no meu Instagram ou até no meu consultório de pessoas que começam a dialisar e ficam preocupadas e chegam para mim e falam: Tati, mas a minha ureia não baixa de 150 mais. Mas se você começou a dialisar, ela vai ficar, e você está se alimentando bem, né, e tem uma recomendação de consumo de proteína maior em diálise, isso é normal, a sua ureia vai estar sempre alta. O que importa é você sair da diálise sempre com a ureia baixa, porque isso significa que você está tendo uma diálise efetiva, que o seu sangue está sendo bem filtrado durante a sessão de diálise. Então, a interpretação, a avaliação da ureia é diferente se você faz diálise. Não se preocupe se seu nível de ureia tá aumentado, se você não consegue mais baixar, porque é natural que isso aconteça e é importante que você se alimente bem e que você atinja a sua recomendação de proteínas em diálise para que você se mantenha bem nutrido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para saber que você gostou. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque tem vídeo novo toda semana para você.